Olá, sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. Eu vou pedir para você já assinar o canal e, se gostar desse vídeo, dar um like aí, que é sempre importante pra gente, pra mim principalmente, saber se vocês estão curtindo o meu trabalho. Gente, de tédio a gente não morre, né? E eu não acredito que eu tô vindo aqui para falar uma coisa que parece meio óbvia, que o presidente Jair Bolsonaro é sim responsável por tudo que está acontecendo no Brasil em relação à pandemia, ou se não é responsável sozinho, é também responsável por tudo que está acontecendo. Eu já trouxe essa discussão algumas vezes em alguns comentários que eu fiz aqui, para chamar a atenção de vocês de uma tática que tem sido usada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é jogar a culpa e toda a responsabilidade do que estamos vivendo nessa pandemia sobre os governadores e prefeitos. Ele tem falado isso, ele tem inclusive dito, quando é perguntado, quando é cobrado pelos jornalistas, que quem deve ser cobrado são governadores e prefeitos. Outra coisa que vocês podem prestar atenção, e ele vem sendo cobrado por isso, é um posicionamento, é algum tipo de declaração, é demonstração de empatia em relação a todas essas mortes que a gente vem acumulando por conta da pandemia. A gente bateu 50 mil mortes e o que aconteceu nesse dia? Nada. O presidente não falou absolutamente nada sobre essa tragédia que a gente está vivendo. Aí as pessoas vão falar, ele não tem empatia, ele não se importa. Eu também concordo que ele de fato não tem empatia, não se importa. Mas existe um outro elemento que explica a falta de uma declaração, a falta de um posicionamento, a falta de uma mensagem oficial quando o presidente não fala sobre o assunto. Ele quer simplesmente se descolar desse número de mortos pela Covid. Ele não quer estar associado de forma alguma. Ele não quer ver nas manchetes dos jornais o presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa sobre os 40 mil mortos, ou sobre os 30 mil mortos, ou sobre os 50 mil mortos. Ele não quer o nome dele relacionado. E aí você vai falar assim, mas não adianta ele não fazer isso. Acredite, adianta. Esse discurso de que a culpa é dos governadores e prefeitos colou em parte da população. Parte da população que apoia o presidente de forma irrestrita tomou para si esse discurso e vem repetindo ele insistentemente. Eu já falei para vocês, eu sou uma leitora de comentários, eu tô nas redes sociais, eu tento furar essa bolha que eu vivo aqui, ver o que as pessoas estão falando, eu entro em páginas de bolsonaristas, das redes sociais, eu vou lendo os comentários e você pode ter certeza que esse discurso do presidente colou e já foi encampado pelos seus apoiadores. Eles repetem sem parar que a culpa é dos governos estaduais e municipais. É inacreditável que isso precise acontecer, mas um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, deu uma declaração para tentar desmontar essa tese encampada pelo presidente Jair Bolsonaro de que o governo federal não tem nada a ver com o que está acontecendo em relação à pandemia, em relação à Covid-19, em relação aos 50 mil mortos que a gente tem aí. O ministro teve que dizer o seguinte, que a corte não eximiu o governo federal de responsabilidade sobre a pandemia do coronavírus. Vamos só recapitular para entender como é que isso foi acontecer, como é que a gente veio parar nessa distopia, nessa coisa completamente fora da realidade. Em abril, o presidente Jair Bolsonaro perdeu o poder de dizer como estados e municípios deveriam se comportar em relação a vários fatores, que eu já vou falar aqui para vocês. Em abril, agora, faz pouco tempo, há 2 meses, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os governadores e prefeitos poderiam tomar algumas decisões. Decisões relativas a quê? Regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito em rodovias, tudo que tivesse relacionado ao coronavírus. Essa decisão foi tomada no julgamento de uma ação que contestava uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que se relacionava a exatamente o quê? O objetivo dessa medida provisória era que o governo federal tivesse o poder de decidir em relação a
todas essas normas que falavam sobre esses temas de distanciamento, de pandemia, de trânsito, de transporte público. E foi isso que o Supremo Tribunal decidiu que os governadores e prefeitos poderiam decidir isoladamente, de acordo com a sua cidade, o seu estado, a sua região, e de acordo com o que estivesse acontecendo naquele momento. A partir daí, Bolsonaro, muito espertamente, mas não acredito que tenha sido exatamente uma ideia da cabeça dele, passou a culpar esses governos municipais e estaduais por tudo que está acontecendo, como se não tivesse absolutamente nada a ver. Mas a verdade é que sim, ele tem uma responsabilidade muito grande, e foi isso que o ministro Luiz Fux teve que vir a público agora dizer com todas as letras. Eu vou ler aqui o que o ministro falou. O Supremo não exonerou o Executivo Federal de suas incumbências porque a Constituição Federal prevê que, nos casos de calamidade, as normas federais gerais devem existir. Entretanto, como a saúde é direito de todos e dever do Estado, num sentido genérico, o Estado Federativo Brasileiro escolheu o Estado Federado em que os estados têm autonomia política, jurídica e financeira. Foi isso que ele disse. Tem mais um trechinho aqui. Às vezes, o que serve à União não serve para os municípios. A União continuará com a sua responsabilidade. Ou seja, eu já falei isso aqui algumas vezes, vocês vão reparar, o Bolsonaro está tentando se descolar dessa grande tragédia que a gente está vivendo no Brasil. Eu sei que para muita gente que está levando o isolamento a sério, tá ficando muito difícil, para mim tá ficando muito difícil quando eu vejo as imagens das pessoas na praia, ao ar livre, sem máscara, na rua bebendo, bares lotados de gente como se nada tivesse acontecendo, mas a gente ainda está no meio de uma tragédia, a previsão não é boa, eu gostaria muito de estar errado, eu gostaria que os especialistas estiverem errados, mas a previsão é de que a gente ultrapasse os Estados Unidos no número de morte, e a grande tragédia, a gente vai sair dessa grande tragédia com o maior número de mortos no mundo. E não adianta o que o presidente fala, não adianta ele dizer que a responsabilidade não é dele, não adianta ele jogar isso no colo dos governadores e prefeitos. O nome que vai ficar na história como o grande culpado do que está acontecendo no Brasil é de Jair Bolsonaro. Não à toa, jornais do mundo inteiro, e vocês que, enfim, apoiam o presidente, que acham que ele tá certo, podem dizer que são jornais esquerdistas, que é a esquerda globalizada, que é o jornalismo vendido. Esses jornais já apontaram Jair Bolsonaro como o pior líder global nessa pandemia que nós estamos vivendo agora no começo do século XXI. É isso, gente. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui não, né? Tem café. Vamos pro café? Ó, tava até esquecendo do café. Tô tão... Gente, eu tentei fazer uma escova hoje e passei até um pouquinho de maquiagem, porque, olha, eu tô tão pra baixo com tudo que tá acontecendo aqui que eu fui tentar dar uma levantada no meu próprio ânimo. Olha que loucura. Vamos embora pro nosso café. Eu já tô com ele aqui. Ó, tem café, gente. Não é de mentira, não é... Como vocês viram, eu tô bem emotiva, eu tinha separado vários comentários aqui, alguns daqueles comentários bem chatos que mandam, sabe? Ah, porque você é petista, ah, e o Lula, ah, porque... Todas aquelas coisas que eu já falei aqui várias vezes, mas olha, até pelo dia de hoje, eu resolvi ler só os comentários legais que chegam, só das pessoas bacanas. Tem uma coisa que eu queria que vocês parassem pra pensar. Não é muito mais fácil entrar no post de alguém, na página de alguém pra xingar? Parece que a gente tem mais vontade, né? A gente tá tão puto que a gente vai lá e descarrega em cima da pessoa. E pra fazer um elogio, às vezes que eu vejo que as pessoas fazem um esforço tremendo. Tem gente que às vezes me manda mensagem: ah, eu acompanho você há muito tempo, eu não comento as suas coisas, mas agora eu vim aqui pra deixar um comentário, um elogio e tal. Gente, vocês não sabem a diferença que faz no dia, porque é muito difícil lidar com toda essa realidade que a gente tá lidando e ainda tomar uma pancada atrás da outra. Então, olha, eu quero agradecer de verdade, com todo o coração. Obrigado por vocês que estão aqui, que me acompanham, que mandam mensagens gentis, generosas. Vocês que, quando não concordam, trazem os seus argumentos, sabe? Que gera um debate saudável, que me faz pensar, que me traz coisa nova, que me abre o ponto de vista de uma forma diferente.
Então, obrigada mesmo. Mas vamos lá. O Fábio Lins, lembrando que eu sempre começo os vídeos falando que de tédio a gente não morre, ele fala, adoro o bordão do canal Meteoro Brasil. Bem interessante. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E aí o Fábio fala, adoro os seus vídeos, abraço. Fábio, abraço. Gente, é muito bom esse bordão, não importa o que eu acho, importa o que eu sei exatamente. Às vezes não importa o que eu acho. Eu tô aqui para dar o meu ponto de vista, a minha opinião sobre determinados assuntos, mas, gente, sempre baseada em fato, em informação, no que aconteceu. Aqui a gente não inventa as coisas. Aí, olha só. Peraí, deixa eu tomar mais um golinho. Niceia Aparecida Cunha Souza. Marilis, me encanto por jornalistas que expõem os fatos, aponta suas ideias e as ideias opostas. Mas, infelizmente, há jornalistas muito mal intencionados que tentam reverter os fatos. Niceia, você tá super certa. Jornalistas não são deuses. Como em toda profissão, há jornalistas bons e há jornalistas que não são profissionais. É uma pena que isso aconteça, mas eu tenho certeza que conforme você acompanha o trabalho de um profissional, você vai percebendo, você vai entendendo suas verdadeiras intenções. E fica muito claro se o compromisso daquele jornalista é com a informação, com o público e com o debate saudável. O Luan Paulo tem uma dúvida. Ele fala, Marilis, tenho assistido seus vídeos aqui e hoje fiquei em dúvida. O seu cenário é chroma key, não deu para deixar de notar que ao redor da sua cabeça existe um borrado. Risos. Responde minha dúvida, please. Luan, não é não. É a sala da minha casa. É onde eu moro, onde eu estou isolada nesse tempo todo. Onde eu, enfim, tenho o privilégio de morrer. De morrer, não. De morrer. Não quero morrer aqui, não. Onde eu tenho o privilégio de viver e onde eu vou ficar até que a gente esteja de fato seguro para poder voltar a ter uma vida mais ou menos normal. O Matheus Salgado também tem uma dúvida. Ele fala, Marilis, qual microfone você usa? Sua captação de áudio é muito boa. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Matheus. Matheus, eu não uso microfone nenhum. Esse é o microfone do celular. Realmente, a captação dele é muito boa. Eu só tomo cuidado para as janelas estarem fechadas. O ar-condicionado também não fazer nenhum barulho. Vocês, inclusive, já devem ter percebido, às vezes, quando os meus gatos estão andando por aqui, estão acordados, eles miam e todo mundo ouve, porque o microfone desse celular é tão potente que ele acaba captando até quando ele tá em outro cômodo da casa. E, por fim, o Bruno Pontes fala, oi, Marilis, você é top, adoro o seu sotaque. Pelo menos um elogio, né? Porque tem gente que vem aqui dizer que meu sotaque é insuportável, que eu exagero no S, que eu faço de conta que... Eu já falei, o meu sotaque, gente, é uma mistura de todos os lugares onde eu já morei na vida. Eu sou paranaense, depois eu morei 16 anos em São Paulo, tô 8 anos aqui no Rio, convivo com muitas pessoas, ó, tá vendo? Acabei de puxar o S, convivo com muitas pessoas e eu tenho essa coisa. Eu já falei, se eu for passar um mês na Bahia, eu vou pegar alguma coisa do sotaque de lá. E se eu for morar na Bahia, eu vou falar com o sotaque de lá, que inclusive eu adoro, acho lindo, acho maravilhoso. E eu acho que a gente acaba absorvendo mesmo as coisas que a gente gosta. No final do ano eu fui para Portugal e eu acho lindo o sotaque português de Portugal. Português de Portugal é ridículo, né? O sotaque português. Me dava vontade de falar exatamente como eles. Eu tinha vontade de falar igualzinho. Claro que eu não fazia isso, porque tem gente que não vai gostar, vai achar inclusive que eu tô tirando sarro, tô sendo debochada. Não tem nada de deboche, realmente, porque eu tenho uma profunda admiração por sotaque. Eu acho os sotaques ricos, sonoros. Eu acho lindo o jeito variado que as pessoas falam. Ah, e o Bruno continua. Ó, entrei nesse negócio de sotaque e fui. Ele fala, eu espero a semana toda para assistir a sua coluna aqui. E são só 20 minutinhos. Você não pode gravar 2 vídeos por semana? Onde mais você escreve? Conta pra gente. Bruno, meu filho, tem 2 colunas por semana, todas as terças e quintas. Aqui no My News, sempre às 9h30 da noite. E também tem as minhas 2 colunas semanais na Folha de São Paulo, que saem às terças e quintas. Então tem bastante coisa. Fora todo o conteúdo que eu produzo, as lives que eu faço no meu canal. Então tem bastante Marilis, se você quiser. Eu fico por aqui.
Na terça-feira estarei de volta e espero estar com um astral melhor e afiada para a gente discutir e analisar os acontecimentos aí do Brasil. Um beijo!